Bom dia, gente. Eu me chamo Paula. Eu sou aqui de Rondônia, Porto Velho, né? Cidade de Porto Velho. E por muito tempo eu sinto em meu coração, né, de gravar vídeos, né, para vocês, de rotina, né, falar um pouquinho da nossa vida, de como é aqui em Rondônia, né, os lugares, falar um pouquinho do processo de emagrecimento, né, sobre casamento, sobre estrutura familiar, de tudo um pouco. Só que sempre eu procrastinei, né? A vontade é muita, mas às vezes a gente se sente incapaz, eu não sei, a gente acha que não vai conseguir. A gente quer sempre achar que não é o momento, né? Mas a gente precisa achar o momento, né? Realmente, se a gente for colocar tudo que nos impede, né, de concretizar sonhos, de concretizar projetos, a gente nunca concretiza, né? Porque sempre vem aquelas dúvidas, né? Sempre vem perguntas que não têm respostas. Mas eu creio assim que quando a gente tem algo no nosso coração e que enquanto a gente não coloca em prática aquilo fica ardendo dentro do nosso coração, né? E por muito tempo, gente, muito tempo mesmo, né? Eu creio que por mais de 2 anos, né? Eu tenho essa vontade. Eu tô com 49 anos, agora no final do ano eu vou fazer 50 anos. Eu sou casada, né? Vou fazer 22 anos também em dezembro. E sou casada, tenho 2 filhos, né? E um filho que vai fazer 30 anos e outro que vai fazer 9 ano que vem, né? O José tem 8 e o meu filho mais velho tem 29. Então, eu sempre optei assim por cuidar da minha família, sabe? Quando eu não era casada, eu sempre pedia para Deus. Eu queria um casamento a qual eu pudesse ter a oportunidade, o privilégio, né, de cuidar da minha família, né? Voltei, fui ali desligar a caixa que eu coloquei para encher e tava derramando. Então, eu sempre pedi nas minhas orações, né, que Deus pudesse me abençoar com um marido a qual pudesse ser o provedor do lar. Porque eu não queria trabalhar fora, né? Eu queria cuidar dos meus filhos. Eu não queria deixar meus filhos com outras pessoas, sabe? E eu sempre tive, eu nunca tive aquele sonho de ser aquela mulher que financeiramente não. Como é que é? Então, gente, eu nunca quis ser aquela mulher empoderada, né? Que trabalhasse fora, entrasse às 7 e saísse às 7, que fosse bem resolvida financeiramente. Eu nunca tive isso em mente. Eu sempre quis ser aquela mulher do lar, aquela mulher a qual cuidasse da sua família, né? Que intercedesse por sua família em casa. Então, e Deus me deu essa oportunidade. Vou fazer 22 anos de casada. Logo no início do casamento eu ainda trabalhei, né? Eu creio que os 2 primeiros anos de casado ainda trabalhei, mas depois eu fui vendo que eu não queria, sabe? Naquela época o meu filho, quando
eu casei, eu já tinha o Matheus. Matheus, quando eu casei com o Roberto, Matheus tinha 7 aninhos, né? Então, o Matheus nunca teve uma estrutura, assim, de pai biológico, né? O pai biológico dele nunca foi um pai presente. E nem os avós paternos também. Foram sempre muito ausentes. Então, eu me cobrava muito por isso, né? Eu queria fazer, né? Aquele papel de suprir, né? Aquela ausência de pai e de avós da parte paterna, né? E nisso eu fui, né? Fui me sair do trabalho, né? E continuei, né, em casa, cuidando do meu filho mais velho, que se chama Matheus. E aí, pra minha grande surpresa, além de Deus ter me dado um marido, né, provedor, Deus me deu um marido pai, né, que foi pai do meu filho, o Matheus. E um pai mesmo, pai verdadeiro, aquele pai que presente, pai de amor, pai. Hoje eu vejo o amor tão grande da parte do meu marido para com o Matheus, né, que o meu esposo, ele não consegue falar do Matheus sem chorar, né, para você ver, né, o amor, né. E esse meu filho casou muito jovem e hoje eu tenho 2 netos, né, o Matheus Victor, que tem 10 anos, e a Valentina, que tem 3, a qual também meu marido, assim, tem um amor incondicional e ama como se fosse netos de sangue. Que, aliás, para você amar não precisa ter sangue, né? Precisa ter vontade, precisa ter o coração aberto, coração bom, né? E foi isso que Deus fez em minha vida, sabe? Então, assim, eu tô iniciando esse canal no dia de hoje, né? Hoje são 2 de setembro de 2025. Aqui em Porto Velho é muito quente e a gente tá no período, assim, de verão mesmo. Aqui tá 28 graus, mas a sensação é de 40. Pra ter noção, à noite não tá dando pra dormir só com ar. Tem que colocar também um ventilador pra poder suprir o calor. Mas é um lugar que eu amo, sabe? É um lugar que vivemos, né? E nós rendemos graça a isso. Outra coisa, minha família é crente, né? Eu sou crente, meu esposo, né? Minha família é crente, que servimos ao Senhor, né? Ele que é o dono das nossas vidas, Ele é que nos permite levantarmos todos os dias, né? E por que não, todos os dias, sermos gratos a Ele por isso. Às vezes a gratidão vem só quando recebemos grandes milagres, mas a gratidão tem que ser todos os dias, né? Nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos desafios da vida. E eu acho que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, né? E é uma coisa que eu tenho colocado muito, assim, e espalhado aonde eu vou, é que se a gente olhar para quem tem mais que a gente nunca vai criar o hábito de agradecer. A gente precisa olhar para quem tem menos que a gente, porque a gente vai criar o hábito de agradecimento. Se a gente olhar para aqueles que têm mais, a gente sempre vai ficar questionando o Senhor e vai esquecer de agradecer por tudo que Ele faz todos os dias. Só de eu estar aqui, poder falar, poder estar enxergando, né? Poder ter levantado e visto meu filho, né? Que hoje só mora aqui em casa aqui. Só é eu, meu esposo e o caçula, né? O José. Então, só de eu ter tido o privilégio de levantar e poder ver minha família, né? Com saúde, meu filho saindo para a escola, o meu marido indo trabalhar, eu podendo ficar em casa e fazer os afazeres de casa.
ser motivo de agradecimento. Quantas mães nesse momento gostariam de estar fazendo isso que eu estou fazendo, lavando uma louça, e estão acamadas? Quantos pais nesse momento, né, chefes de família que gostariam de estar com saúde para poder trazer o provimento para o seu lar? Quantas mães gostariam de estar limpando a sujeira, a bagunça dos filhos, né? E não podem porque os filhos estão internados. Quantas pessoas, gente, às vezes a gente, né, tem pessoas que falam assim. Esses dias meu esposo falou assim: ai, amor, passei por um casal, fiquei com a dó, na bicicleta, um filho atrás, outro no meio, outro no sol. Falei: amor, glória a Deus que eles têm uma bicicleta. Porque tem pessoas que não tem nem bicicleta. Tem outras que não conseguem nem andar porque não tem pernas. Então, é uma cadeia, né? A gente precisa sempre, né, ser grato, por mais que aquilo aos nossos olhos seja um pouco, mas é grande sobre a vida de alguém que tem muito menos. Então a gente precisa sempre estar, né, olhando isso, agradecendo, né? São processos, né? A gente vai, os anos vão passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando coisas que não enxergávamos, vamos dando valor a coisas que não dávamos valor. Hoje eu dou valor a um cobertor que me cobre, a casa ao qual eu posso ficar, né, e não pegar chuva e nem sol. Eu agradeço ao Senhor todos os dias pelo ar-condicionado que gela o ambiente para a gente dormir. Sabe, aí antigamente eu não tinha esse hábito. Eu agradeci ao Senhor quando tinha grandes milagres, né? Grandes coisas. Não, a gente precisa agradecer tudo, tudo. Eu preciso agradecer, né? Porque Deus me encorajou hoje, no dia de hoje, dia 2 de setembro, a realizar um desejo do meu coração que eu tinha mais de 2 anos atrás. E eu não tinha coragem. E hoje Deus me encorajou para isso. E vai ser assim, um processo de aprendizado, né? Porque eu tô começando agora. Então, são processos que a gente precisa estar passando, e assim, quando é para ser, vai chegar uma hora que vai acontecer, né? E assim, esse canal eu quero usar para várias coisas, né? Para falar o dia a dia, né? Para falar de Deus, né? Para falar de coisas que Deus já fez na minha vida, na vida da minha família. Para mostrar o nosso dia a dia. A gente tem chácaras, né? A gente tem uma chácara e um sítio, né? E a gente vai muito pra chácara. O sítio quase não vamos, mas pra chácara quase todos os finais de semana a gente vai. Então eu vou mostrar esse dia a dia. Vou falar também um pouco dessa minha fase de emagrecimento, né? Eu tô no processo de emagrecimento. Ainda não peguei firme, mas eu estou, né, no processo. E tem sido difícil porque eu não gosto de academia, né? Eu fui por muitos anos sedentária, então não tem sido uma coisa fácil. Mas aos poucos a gente vai, né? Vai entrando no eixo. E esse ano, assim, eu acho que esse ano foi crucial para isso, né? Porque eu tive um grande exemplo perto de mim de coragem, né? De persistência, que é uma cunhada minha, né? Através, assim, do posicionamento dela, né? Eu vi que quando a gente quer, a gente pode. E também outra coisa que pesou muito é que esse ano eu já faço 50 anos. Então, 50 anos, né? A gente já começa a sentir um pouquinho do peso da idade, né? Então, eu ainda tô
correndo atrás de coisas que era para mim ter feito há muitos anos atrás, mas nunca é tarde para iniciar, nunca é tarde para realizar um sonho, nunca é tarde para você buscar aquilo que você quer, né? Eu creio nisso. Então, gente, eu peço, né, que vocês que gostam, né, do dia a dia, de família, que vocês deixem o like, compartilhem. Eu preciso da ajuda de vocês para crescer o canal. Eu coloquei o nome do canal é Família RGC. RGC porque são as iniciais do nome do meu esposo. É o nome da nossa chácara, né? Lá é Chácara RGC. Então, assim, por isso que eu coloquei Família RGC. RGC. Então, através desse canal, a gente vai poder, né, interagir. Eu também quero que vocês me deem ideias, né, de vídeo, o que vocês querem assistir, do que vocês querem que eu fale. Vai ser um prazer compartilhar com vocês, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço, né, e a torcida de cada um de vocês que vão assistir. E para você que tem vontade, né, de fazer o que eu estou fazendo, não espere, peça. Tira coragem. Às vezes a gente quer que tudo esteja lindo, maravilhoso. Não, a gente tem que mostrar a vida como ela é, né? Ok, eu tô sem maquiagem, eu tô do jeito que eu fui levar meu filho na escola, voltei. E hoje Deus me encorajou. Hoje eu ouvi a voz do Senhor, eu senti que hoje era o dia. E eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado. Uma ótima terça-feira para vocês. Hoje é dia 2 de setembro, uma terça-feira. E que Deus esteja com cada um de vocês. Amém? Tchau, gente. Obrigada.